Por que os indígenas que aparecem nos jogos de Crash Bandicoot escolheriam alguém como Papo Papo para ser o seu chefe? O que ele tem de mais? Será que ele tem alguma sabedoria que os outros não têm? Será que ele tem uma força extraordinária? Neste vídeo, iremos ver o porquê de Papo Papo ser o chefe de sua tribo, assim como também iremos saber sobre sua história. Como vemos no vídeo anterior, os nativos do arquipélago das Ilhas Wumpa são descendentes de um povo antigo chamado Lemurianos. Esse povo dominava a arte da construção com pedras, sendo responsável por enormes construções de derivados tipos. Por conta de uma guerra civil cujos beligerantes eram os elementais contra o chefe tribal regente apoiado pelos antigos, o Império Lemuriano entrou numa crise irreversível. Essa crise causou seu colapso e os Lemurianos perderam tudo. Os atuais nativos que habitam parte do arquipélago descendem dos Lemurianos, mas sabem pouco ou nada sobre os seus ancestrais. Construções de madeira coexistem com ruínas de pedra, que servem como lembrança de uma civilização perdida. Uma das poucas noções que os nativos têm sobre seus antepassados é a de que eles eram fortes. E em um certo dia, um jovem nativo chamaria atenção pelo seu físico. Seu nome era Papo Papo. Os nativos passam por um treinamento de combate durante sua juventude. Não é à toa que todos lá sabem como atirar lanças. Todo homem, a partir dos 12 anos, recebe um treinamento obrigatório para saber como defender sua tribo em caso de invasões. O treinamento começa nessa idade por dois motivos. O primeiro é que nessa idade inicia-se a puberdade e os nativos não usam o termo adolescente. O segundo é que o treinamento dura anos, então eles começam cedo para garantir que o homem não passe muito tempo de sua vida sem saber como lutar. Aos 12 anos, Papo Papo começou a treinar no campo de treinamento local de sua vila. Apesar dos nativos terem físicos parecidos uns com os outros, o de Papo Papo era diferente. Ele era mais robusto, mesmo para alguém de 12 anos. Seus braços conseguiam arremessar lanças mais longe do que os dos seus colegas, e o seu desempenho em tarefas envolvendo carregar peso também era excepcional. A mãe de Papo Papo criou receitas que permanecem como segredos até os dias de hoje. O pai de Papo Papo era um excelente caçador e tinha uma técnica para pegar peixes que os outros não conseguiam. Assim como a receita, a técnica também era um segredo de família. Com um bom caçador como pai e uma boa cozinheira como mãe, Papo Papo teve um desenvolvimento físico excepcional. Ganhou o respeito da turma não apenas pelo seu desempenho, como também pelo seu físico imponente. Aos 18 anos, passou a ser associado com a lenda dos Lemurianos. Não sendo bobo, Papo Papo se aproveitou de sua fama para ganhar benefícios. Usou sua popularidade para ocupar cargos de trabalho cada vez mais altos. Ele chegou até a dizer que seus pais eram os últimos lemurianos vivos, fazendo o povo acreditar que ele era de fato um lemuriano. Aku Aku já sabia que isso era uma farsa, mas também sabia que os nativos precisavam de uma figura líder para manter o moral alto. Os chefes tribais nativos pós-Lemúria não eram competentes e nem era uma figura de liderança forte. Papo Papo foi ficando cada vez mais popular, dessa vez pelo mito que criou. Dos 18 anos até os 28, ele foi aprendendo, por experiência própria, a como usar sua imagem pessoal e seu mito para a autopromoção. Ele sempre dizia que tinha seu físico e seu desempenho por ser um lemuriano, e isso sempre colou. Sua ascensão chegou ao ponto dele ter sido eleito como chefe nativo tribal aos 29. Papo Papo, agora como líder dos nativos, usa de seu cargo para obter privilégios e mordomias. Seus súditos o adoram e o obedecem incondicionalmente. Eles temem que Papo Papo os castigue com feitiços caso fique irado, dado que os Lemurianos sabiam como usar magia. Por esse motivo, nenhum nativo ousa desafiar sua autoridade. Por se abster de trabalhos físicos, mas continuar comendo como antes, Papo Papo ganhou bastante peso, perdendo totalmente aquele físico atlético da juventude aos 35 anos. Quando o Dr. Neo Cortex e seus aliados se mudaram para o arquipélago, eles se depararam com ruínas. Cortex decidiu, inicialmente, demolir um palácio lemuriano para construir seu castelo-laboratório em sua base, mas a magia que é nesse palácio é tão forte que o fez escapar de ser demolido. Cortex então decide construir seu castelo-laboratório no topo do palácio.
A poluição do maquinário de Cortex produz um nível sem precedentes de poluentes químicos. Somando isso com a escassez de peixes pela pesca desenfreada, os nativos começaram a cobrar de Papo-Papo uma solução. Inicialmente, ele queria expulsar Cortex da ilha, assim como ele faz com todos os que entram em seu território. No entanto, após saber que Cortex é um cientista louco que dispõe de tecnologias avançadas, ele percebeu que não tem chances. Ele mudou de ideia por saber que uma luta contra Cortex com certeza resultaria em derrota, o que não apenas acabaria com sua imagem, como também poderia acabar com sua tribo. Foi assim também que Papo-Papo aprendeu inglês básico. Para negociar com Cortex, Papo-Papo precisou aprender inglês, mas não sabemos quem foi que o ensinou. De volta para a vila, Papo-Papo conta para o seu povo que os cheiros estranhos, a água com gosto ruim, as chuvas ácidas e a escassez de peixes são consequências da ira dos deuses que eles acreditam. Ao finalizar o discurso, ele entra em sua sala particular. Lá dentro está Aku-Aku, que o cobra a verdade. Papo-Papo finge que realmente acredita na sua própria mentira e ameaça banir Aku-Aku da vila se ele continuar o cobrando. Aku-Aku pensa em desmascarar Papo-Papo, mas desiste após lembrar de como moral é importante para o povo. Sem isso, a tribo poderia acabar, com todos abandonando o local e seguindo seu próprio caminho. Com os anos, Aku-Aku continua pressionando, em particular, Papo-Papo a falar a verdade. Ele até propõe ajudá-lo com sua magia, mas Papo-Papo recusa a proposta. Papo-Papo está mais interessado em viver de mordomias do que lutar contra Cortex. Após muitos avisos ao longo dos anos, toda vez em que eles estão em particular, Papo-Papo perde a paciência e decide bani-lo da vila. E esta foi a história de Papo-Papo, um chefe que conseguiu o poder por mitos, enganou seu povo e continua enganando. Obrigado por assistir e até a próxima!